Queridos irmãos, queridas irmãs, então, dando sequência, vídeo de número 268, capítulo 28, fraudes espíritas. A questão agora é a questão de número 315. Então Kardec ele diz assim aqui, de todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos. Então, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos. Então, o que são esses fenômenos físicos? Se nós pararmos para analisar, na codificação da doutrina dos espíritos, existia as mesas dançantes, as mesas girantes, os pianos que iam até o teto, músicas que eram tocadas ali no piano, cadeiras que se erguiam. Então, isso tudo são fenômenos físicos, Por isso que os prestidigitadores, eles se utilizam muito de cartola, dessa parafernália deles. Então é como se fosse. Muitas pessoas, porque não sabem, mas em França existe teatros e existe médiuns interesseiros, médiuns que cometem estas fraudes, onde as energias deles são utilizadas para cometer essas fraudes todas. Então eles alegram o público de várias formas em França e outras regiões do mundo, a mais em França. E também no Brasil. No Brasil isso também faz parte. No Brasil, o Padre Quevedo, ele desmascarou uma médium, não sei em que estado no Brasil. Isso é estudo, gente. Então essa médium, ela dizia que ali daquele tanque cheio de algodão molhado, ela conseguia retirar ossos, velas, essas coisas todas aí. E ela dizia que aquelas parafernálias ali eram trabalhos que outras pessoas tinham encomendado contra outras pessoas. Então aquela médium ali era uma charlatã, uma mistificadora, uma impostora. Mas é preciso entender também que por detrás dela havia espíritos também mistificadores e charlatões. Agora, também é preciso entender que aqueles que iam até ela também eram lá pessoas mistificadoras e charlatãs e impostoras. Porque aquelas pessoas que não se conheciam,
e exigia do outro aquilo que nem ela mesma sabia que possuía. Por isso se entregava àquela charlatã e a muitos outros charlatões. Então isso é um trabalho físico. E ali as pessoas pagavam um absurdo para serem atendidos através daquela médium. Existem outros trabalhos aqui no Brasil, com todo respeito, mas as pessoas, porque não estudam a doutrina dos espíritos. Existe um espírito que trabalhou através de José de Freitas, o Arigó. Esse espírito, primeiramente, que o nome dele, Dr. Fritz, é um pseudônimo, é algo que ele inventou, é um nome que ele inventou. Como, por exemplo, você chega em determinado lugar, você não quer que ninguém descubra o teu nome. Então, como que você chama? Teresa. Você chega no lugar, as pessoas perguntam, como você chama? Benedita. A mesma coisa aconteceu com o Dr. Fritz. E José de Freitas, o Arigó, recebia esse espírito realizou várias cirurgias físicas através do médium José de Freitas. Mas o mais interessante é que, com o passar das décadas, muitos médiuns charlatões e mistificadores, para ganhar dinheiro, isso é fraude, eles começaram também a receber esse espírito. Mas não é Dr. Fritz, aquele que trabalhou através do José de Freitas, o Arigó, e sim charlatões que estão na fila de espera. A hora que aparece um médium, eles infiltram. Então, o que esses charlatões têm cortado corpos físicos no Brasil de médiums, de pacientes, não está escrito. Corra disso, gente. Isso é mistificação. Isso é charlatanismo. Isso é misticismo. E o pior é que tem muitas pessoas. 2022, teve uns 2 lugares no Brasil aqui que eles estavam recebendo o Dr. Fritz. Mas não é o Dr. Fritz, que trabalhou através do José Arigó. É um falsário. É um charlatão. É um mistificador, igual o médium. Para o médium ganhar dinheiro. Mas aquilo ali é fraude do médium. É o médium interesseiro. Ele coloca lá R$300 a consulta. E depois você ainda tem que comprar medicamentos lá dentro. Depois você tem que retornar lá e você tem que pagar novamente e comprar mais medicamento. Então tem tantas coisas relacionadas às fraudes que, se fôssemos falar, ficaríamos aqui, recitando essas coisas todas. Existem tantos que você nem imagina, Então, por exemplo, os Buenas Dichas mesmo, os pais de santo, são todos prestidigitadores. Eles têm a habilidade de enganar as pessoas através de técnicas. Esses que jogam cartas, tarô, essas coisas tudo, isso é tudo técnica. Tudo. Aquilo ali é uma espécie de um truque. Eles estudam. Então, por motivos que convém considerar, primeiramente, porque impressionam mais
à vista do que a inteligência. Tá vendo só? As pessoas que estão ali, elas ficam impressionadas mais pelo que estão presenciando e nunca pela inteligência. São para prestidigitação os mais facilmente imitáveis. Em segundo lugar, porque despertando mais do que os outros a curiosidade, são mais apropriados a atrair as multidões. São, por conseguinte, os mais produtivos. Desse duplo ponto de vista, portanto, os charlatães têm todo o interesse em simular as manifestações dessa espécie. Nós estamos acabando de dizer aqui agora. Os espectadores, na sua maioria, estranhos à ciência, ocorrem geralmente em busca muito mais de uma distração do que de instrução. Mas é sempre assim, né? A maioria das pessoas, elas correm mais em busca de uma distração do que de uma instrução. Então, quando se fala assim, o mágico fulano de tal vai se apresentar em tal lugar, lota aquele local. Quanto é a entrada? R$300. Quantas pessoas cabem? 5.000 pessoas. Lota. Porque as pessoas querem uma distração. As pessoas não estão preocupadas com a cultura, com a evangelização, com a instrução, com a mudança de hábito, de comportamento, de atitude. Não é generalizando, não, mas a maioria. Agora, quando, por exemplo, numa casa espírita, vem um orador de 300 quilômetros de distância à casa espírita, né, da nossa cidade, era para que 50 casas espíritas, pelo menos 10 pessoas de cada casa espírita comparecessem àquela casa espírita, prestigiando aquele evento, né? Prestigiando aquela oportunidade de cultura, de ensinamento, de instruções que o orador está trazendo, mas não. Está ali um gato pingado, 4, 5, 6, 8 pessoas. Eu já participei aqui em São Sebastião do Paraíso de palestras de oradores de 500 quilômetros distante de Paraíso. Era para a casa espírita estar abarrotada de gente, não é? Mas infelizmente, essa palestra que eu estou dizendo, se tinha presente, eram umas 10 pessoas, prestigiando ali a presença daquele orador, que por sinal trouxe-nos uma mensagem maravilhosa. Então as pessoas não estão lá muito preocupadas com instruções. Elas estão preocupadas assim com distração. Quer ver uma outra coisa? Nas casas espíritas tem tudo quanto é trabalho. Então as pessoas inventam desculpa a semana toda para não ir em determinados trabalhos na casa espírita, não é? Mas aí
anunciam lá assim: de hoje a 6 meses, da cidade tal, o médium psicógrafo vai vir aqui psicografar mensagens dos entes queridos desencarnados. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esses comunicados não podem ser assim, anunciado 6 meses antes. Tem que ser anunciado praticamente quase que nos dias. Por quê? Porque tem gente que renuncia viagens à Europa para poder estar presente naquela reunião mediúnica de psicografia. Mas com qual interesse? Barganha. Barganha. Mas barganha? Barganha. Vão ali apenas naquele dia. Pode observar para você ver. Depois que o médium vai embora, raramente você vê aquela pessoa na casa espírita. Mas ela ali comparece em troca de receber uma mensagem, interesse de receber uma mensagem de um ente querido. Luiz, mas todo mundo é assim. Sim, todo mundo é assim. Mas por que não juntemos? Por que as pessoas não se unam no geral e atenda todas as necessidades, e não só no dia da psicografia? É isso que eu quero dizer, né? Então, distração do que de instrução séria. E é sabido que se paga melhor o que diverte do que instrui. Porém, posto isso de lado, outro motivo há, não menos peremptório, se a prestidigitação pode imitar efeitos materiais, para o que só de destreza se há de mister. Não lhe conhecemos, todavia, até o presente, o dom de improvisação, que exige uma dose pouco vulgar de inteligência, nem o produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão cheios de propósitos, com que os espíritos matizam suas comunicações. Isto nos faz lembrar o fato seguinte. Certo dia, um homem de letra bastante conhecido veio ter conosco e nos disse que era muito bom médium, escrevente, intuitivo, e que se punha à disposição da sua sociedade espírita, como temos por hábito não admitir na sociedade senão médiuns cujas faculdades nos são conhecidas, pedimos ao nosso visitante assentisse em dar antes provas de sua faculdade numa reunião particular. Ele, efetivamente, compareceu a esta, na qual muitos médios experimentados deram ou dissertações ou respostas de notáveis precisão,
sobre questões propostas e assuntos que lhes eram desconhecidos. Quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que nesse dia estava indisposto e nunca mais o vimos. Achou sem dúvida que o papel de médium de efeito inteligente é mais difícil de representar do que o supuseram. Então ele achou que podia mistificar todas aquelas pessoas da sociedade espírita parisiense, inclusive tendo ali Hipólito Leonizard Rivail, né? Mediante ali as psicografias, as perguntas e as respostas. Então, quando chegou-se a vez dele, obviamente por ele não ser portador desta faculdade mediúnica, obviamente deu ali, por conta dele mesmo, algumas palavras e tudo mais ali. Depois nunca mais ele foi visto por ali, porque ele não conseguiu ali pôr em prática a fraude mediúnica, né? Como se diz o tema, fraude espírita. E não conseguiu enganar ali, porque as fraudes, elas estão relacionadas em vários fatores. Então é preciso ficar bastante atento, porque não existe só as fraudes provocadas pelo médium, existem as fraudes também provocadas pelos espíritos. Então, semelhante atrai semelhante. Agora, aquelas casas espíritas, mais ou menos, elas estão sujeitas a passar por essas dificuldades com maior intensidade, né? Porque eles ali não possuem conhecimento nenhum, diferente daquelas casas espíritas que todos já detêm um pouco mais de conhecimento. Então nós vamos deixar agora para o próximo dia, para o próximo vídeo.